Fala galera, sejam bem-vindos ao canal I Love Corinthians. Aqui trazemos as últimas notícias do Timão, porque afinal amamos o nosso Coringão, então bora pras notícias. Raul Gustavo fecha com o clube da Hungria e vai render cerca de 1 milhão ao Corinthians. O zagueiro Raul Gustavo acertou com o Ferencváros da Hungria. Pela liberação do jogador, o Corinthians vai receber cerca de 1 milhão. Na semana passada, Raul Gustavo tinha acertado a saída do Corinthians e se despedido dos demais jogadores. Ele deve viajar à Hungria ainda nesta terça. O Tijuana do México era o outro clube que tinha interesse em Raul. O contrato do zagueiro com o Corinthians ia até o final do ano. O jogador vinha sem espaço no Timão e nem sequer estava sendo relacionado para as partidas. A última partida dele foi em 23 de abril, contra o Argentino Júnior, quando acabou sendo expulso. Formado na base do Corinthians, ele deixa o clube com 54 jogos disputados e 6 gols marcados. Atualmente, o elenco alvinegro conta com os zagueiros Félix Torres, Gustavo Henrique, Kaká, Caetano e João Pedro. PSG se recusa a deixar Moscardo até dezembro. O Corinthians faz novo pedido ao clube francês. Após negativa diretoria do Timão, agora tenta que o jogador fique até 14 de julho, um dia antes do início da pré-temporada da equipe europeia. O plano do Corinthians de contar com Gabriel Moscardo até o fim do ano acabou sendo barrado pelo Paris Saint-Germain. O clube francês se recusa a renovar um empréstimo por mais 6 meses e conta com um volante de 18 anos na pré-temporada a partir de 15 de julho. O Timão, diante da postura irredutível dos franceses, tenta a ampliação do contrato por mais 2 semanas, o que adiaria o fim da passagem de Moscardo pelo Parque São Jorge. Caso permaneça mais 2 semanas, Moscardo estará à disposição para os jogos contra o Vitória, Cruzeiro e Vasco. A tabela para estes jogos ainda não foi dezembrada pela CBF. O PSG ainda não respondeu à tentativa de prorrogação do empréstimo por 2 semanas a mais. Entretanto, a oferta é vista como de difícil aceitação por pessoas próximas ao atleta. Para contratar o meio-campista, o PSG investiu 20 milhões de euros fixos, dos quais o Corinthians ficará com 18,5 milhões de euros. O Corinthians pode encarar novo processo na FIFA. Venceu no sábado passado o prazo para o clube quitar uma parcela atrasada da transferência do zagueiro Félix Torres. O Santos Laguna, no México, cobra cerca de 6 milhões do Timão. Sem o pagamento dentro do prazo proposto de 15 dias, os mexicanos agora estudam processar o Corinthians na entidade máxima do futebol e cobrar todo o restante da transferência. Félix Torres teve 80% dos direitos econômicos comprados pelo Timão, por 31 milhões, divididos em 6 parcelas. O clube pagou a primeira no ato da compra e atrasou a segunda, cobrada há mais de 2 semanas pelo Santos Laguna. De acordo com o contrato do zagueiro equatoriano, o pagamento se dividia com 2 parcelas em 2024, 2 em 2025 e 1 em 2026. O defensor de 27 anos tem multa de 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o exterior. Bom, meus amigos, antes desse narrador corintiano apaixonado e expressar sua opinião, peço uma pequena gentileza. Deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora, vamos continuar. Bom, galera, vamos por partes então, né? Como vocês puderam ver no vídeo, primeira coisa, caso Félix Torres. Mano, o Corinthians não pode ficar devendo para o Santos Laguna. Os caras vão acionar o Timão na FIFA e com isso vai ser bloqueado a gente fazer transferências na janela de julho. Então, cara, é muito complicada essa situação. Então o Corinthians tem que dar um jeito de pegar dinheiro de algum lugar e quitar os caras, né? Será que o Corinthians não entende, cara, que se atrasar a parcela dos caras... ou de qualquer time aí de fora, os caras vão acionar na FIFA, né? O Corinthians é muito mal visto lá fora. E sinceramente, galera, o valor que foi pago pelo Félix Torres não é, como pode dizer assim, é justo, cara. Porque ele é um zagueiro aí na mesma faixa aí do Kaká, vamos dizer que é muito mais barato.
né? Então é muito complicado, rapaziada. Outra questão, pessoal, o Raul Gustavo, cara, graças a Deus ele saiu do Corinthians. Por quê? Mano, ele era muito ruim. Ele era muito ruim mesmo. Ele era mais ou menos no mesmo naipe daquele Robson Bambu, né? A mesma ruindade do Robson Bambu. Só que a diferença, cara, é que esse zagueiro, ele sempre era expulso, cara. Ele foi expulso umas 3, 4 vezes no Corinthians, cara. Fazia pênalti besta, pênalti burro. Um zagueiro juvenil, cara. E agora eu quero ver se ele vai aprender com os erros dele, né? Sair de um clube gigante que é o Corinthians, para ir para um time lá da Hungria, cara, né? Então, tipo assim, isso foi culpa dele ser juvenil. Porque se ele só jogasse, se ele fosse só ruim, provavelmente ele ia ficar no Corinthians ainda, porque o Corinthians tem muito jogador ruim. Mas além de ruim, ele era indisciplinado, então acaba prejudicando o Corinthians. Então suma, vá com Deus, não importa se você é corintiano ou não, o Corinthians não precisa de caras assim, né, no timão, fechou? E galera, outra situação aí também é da questão do Gabriel Moscardo. Cara, o PSG tá todo certo, né? Você acha que o PSG ia deixar o Moscardo, que pagou uma bagatela de milhões aí pra ficar jogando no Corinthians, né? Eles viram que o cara voltou de lesão, tá jogando, tranquilo de boa, venha pro PSG, né? Entende? Então, tipo assim, isso daí foi burrice da outra diretoria que vendeu o Moscardo por mixaria também. E é isso, né, cara? Não acabou segurando o jogador. Mas, galera, vamos falar do jogo de hoje. Hoje, o Internacional vai pegar o Corinthians, né? Se eu não me engano, vai ser lá em Florianópolis. O lado positivo é que vai ser um campo neutro. Até porque o Internacional, eu acho que jogou poucas vezes ou não jogou esse ano em Florianópolis, né? Então isso vai ser muito bom para o Corinthians, porque vai deixar a parada igual ali, né? Então, cara, eu assim, gostaria que o Corinthians vencesse, né? Nem que fosse por 1-0, cara, 2-1, 3-1, 5-4, o importante seria sair com a vitória. Porque se o Corinthians saísse com a vitória, já ia dar um pulo ali e não ficar ali na porta do inferno, né? Que é a zona de rebaixamento, né? Então eu acredito, o Internacional não é um time bom, na minha opinião, um time medíocre na média, né? Então o Corinthians, claro que o Corinthians não é lá tudo isso, né? Mas eu acho que tem condições sim de vencer o Internacional, ainda mais que vai voltar o carinha que foi expulso lá, o argentino, não é o nome do cara lá, velho? Teve o carinha que recebeu o terceiro amarelo, vai voltar, até esqueci o nome dele. E também vai voltar a zaga, né? Vai estar o zagueiro lá, o Kaká, juntamente com aquele juvenil do caramba que foi expulso lá, o Gustavo Henrique, né? Então Rodrigo Garro, cara, vai voltar o Rodrigo Garro, então o time vai estar bem ajustadinho ali, né? E o Romero vai estar servindo da seleção ainda, né? Mas, cara, eu acredito na vitória sim, galera. A gente não pode pensar em perder. No máximo, empate, né? Big Joe, porra, mas é um empate, não sei o que. Cara, fora de casa, empate ou vitória é lucro, né? Então é isso. Dentro de casa, empate é derrota, porém depende muito da circunstância. Como o Corinthians no jogo passado jogou um a menos contra o São Paulo e tudo mais, foi considerado uma vitória pelas circunstâncias da partida, né, galera? Pessoal, deixa aí nos comentários o que você achou aí do jogo do Corinthians contra o São Paulo, o que você acha que vai dar o jogo de hoje, né? Vamos torcer que o Corinthians vença, né? E vença com propriedade. Cara, que vença, deu uma goleada, cara, né? Pra tirar essa zica do caramba. Falando sobre o Carlos Miguel, galera, os caras depositaram a multa do Carlos Miguel. Tem algumas pessoas que estão falando que o Carlos Miguel não vai sair. Cara, se ele não sair, é melhor pro Corinthians, porque é um ótimo goleiro, não é um goleiro ruim, né? Mas agora, se ele sair, eu vou me sentir traído por ele. Por quê, galera? Tipo assim, ele pegou a vaga do Cássio, né? Um jogador ídolo do Corinthians, né? Então, tipo assim, o cara vai sair, simplesmente vai sair, vai meter o pé pra ir pra um time lá da Premier League. Mas ele pode se destacar, pode ir pra outro. Cara, ele vai ser reserva, ele não vai ser titular. Eu acho que se ele ficasse no Corinthians, pelo menos, cara, até o final do ano, esse ano, né? Até ficar até o final do ano, pelo menos pro Corinthians se livrar aí do rebaixamento, que é uma coisa, infelizmente, pode acontecer. Cara, o passe dele ia valorizar muito mais. Aí, quem sabe, poderia ir pra um PSG, pra um Manchester United, né? Talvez pra um Barcelona, né? Então é isso. Fechou, galera? Então deixe nos comentários o que você achou das notícias aí e comenta aí o que você tá achando dos jogos do Corinthians, fechou? E hoje é a estreia do Matheus Donelli. Vamos torcer que ele joga muito bem, fechou? Tamo junto, galera, e vai, Corinthians!